Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. A Bíblia diz, e nós cremos, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Não existe cristianismo sem as Escrituras, não existe avivamento espiritual sem a palavra de Deus. Mas, curiosamente, nós temos dois tipos de pessoas, pelo menos. Aqueles que são religiosos e que se apoiam na religiosidade, que têm na religiosidade uma falsa segurança e dizem até que creem em Deus. Outros que estão mais distantes, que estão longe e que acabam exatamente por isso necessitando de conhecer um Deus da palavra, um Deus da verdade, das Sagradas Escrituras. Não existe ninguém tão bom que não precise receber de Deus. Não existe ninguém que esteja fora desse alcance maravilhoso da palavra de Deus que nos traz para perto e muda a nossa vida de dentro para fora. Avivamento é uma realidade que nós precisamos experimentar a partir da palavra do Senhor. É por isso que o nosso desafio e a oportunidade que você tem hoje é de mergulhar na palavra, não se apoiar numa religiosidade, tantas vezes ritualística, vazia, uma herança sem uma experiência pessoal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É da palavra que brota uma vida nova, que ocupa um vazio existencial, que faz a nossa vida ser uma nova vida, que nos dá uma razão de viver. Avivamento é uma promessa de Deus e é uma necessidade da igreja e de todos nós. Esse é o tema da mensagem do pastor Hernandes, já, no Verdade e Vida. Estamos apresentando Verdade e Vida. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Na verdade, não, mas eu tenho muita vontade de aprender. Preparado ainda não, mas estou estudando para isso. Se você quer se preparar para compartilhar o Evangelho, participe do congresso Prega a Palavra e fique pronto para pregar o Evangelho em todo tempo e lugar. Prega a Palavra, Congresso Nacional APECOM, de 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. A gente se vê lá. Tenho percorrido centenas de igrejas em todo o Brasil, pregando a palavra de Deus. E constato que uma das maiores necessidades da igreja contemporânea é de um grande, poderoso e genuíno avivamento espiritual. Há muitas igrejas que, embora permaneçam ortodoxas, fiéis à doutrina, sem negociar os princípios e valores absolutos da verdade, mantém-se com o coração seco, árido, numa espécie de ortodoxia morta. Estas igrejas precisam desesperadamente de uma intervenção divina, de um derramar do Espírito Santo, de um verdadeiro e genuíno avivamento. Com avivamento, eu não estou pensando em qualquer mudança litúrgica, ou estilo de culto, ou importar novidades do mercado da fé, ou criar mecanismos onde as emoções são provocadas, onde há quase que histeria coletiva. Não, eu não estou pensando em novidades, eu não estou pensando em novas ideias religiosas, eu estou falando disso. Avivamento não é algo que o homem produz, não é produzido na terra. Avivamento vem de Deus, vem do céu, é obra soberana e exclusiva do Espírito Santo. A igreja não produz avivamento, a igreja prepara o caminho para a chegada do avivamento. Quero dizer para você, em primeiro lugar, que o avivamento verdadeiro, genuíno, ele é uma promessa de Deus. O profeta Isaías
No capítulo 44, versículo 3 do seu livro diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É Deus quem promete derramar do seu espírito. E esta promessa é segura porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E esta promessa é abundante, porque Deus não fala de gotas. Deus não dá o seu espírito por medida. Ele fala de torrentes, ele fala de derramamento do espírito. Muitos homens de Deus no passado experimentaram isso na sua vida. Grandes avivalistas experimentaram isso na sua vida. Eu me lembro de Dwight Lyman Moody, quando ele caminhava certa feita em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo de Deus veio com grande poder sobre ele. Ele entrou numa casa, fechou a porta do quarto, se ajoelhou, e ele diz que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Chegou um momento em que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais. Quando Moody levantou-se dos seus joelhos, ele era outro homem. Nunca mais a história dele foi a mesma. Este homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. O apóstolo Paulo orou por algo tão profuso, abundante, que parece transcender ao nosso entendimento. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quem é Deus? Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente, é soberano, Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. E Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando imaginamos que Paulo pudesse estar delirando na prisão ao falar sobre isso, ele acrescenta em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais, infinitamente mais para a sua igreja. Ele tem para nós uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. Porque nem todos que têm o Espírito Santo estão cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dessa plenitude e ela é uma promessa segura e abundante de Deus. Mas mais do que uma promessa de Deus, o avivamento é uma necessidade da igreja. Este verso 3 de Isaías 44 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Curiosamente, aprouve a Deus escolher aqui a água como símbolo do Espírito. Há diversos símbolos, como o hálito, o vento, o azeite, o fogo, a pomba. Por que que aqui o Espírito Santo é representado como água? Por algumas razões. Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, os melhores insumos, a melhor tecnologia, mas se não houver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos suntuosos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter pregadores ilustrados, cultos, grandes oradores. Você pode ter toda a estrutura que o homem possa conseguir na terra, mas sem o Espírito Santo não há vida na igreja. Preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser convertida sem o trabalho, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não podemos confiar nos nossos méritos, na nossa riqueza, na nossa sabedoria, na nossa cultura. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus.
Mas a água é necessária também para purificar. E eu não tenho dúvidas de que você já deve ter feito esta pergunta: por que nós ainda não recebemos um avivamento? Será que os céus estão fechados? Será que as mãos de Deus estão encolhidas? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus não ama mais a sua igreja como amou no passado? Será que não tem mais esperança para nós? O que está impedindo a chegada dessas torrentes de Deus na terra seca? O que está impedindo o avivamento chegar à igreja? E nós só temos uma resposta para isso: é o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Todo vale precisa ser aterrado, todo monte precisa ser nivelado, todo caminho torto precisa ser endireitado, todo caminho escabroso precisa ser colocado no lugar. Há pecados hoje no meio do arraial de Deus. Aqueles que se dizem crentes estão vivendo muitas vezes uma vida semelhante à vida do mundo. O índice de divórcio entre os cristãos hoje é quase o mesmo número daqueles que não são cristãos. O número de jovens que vão para o casamento com experiências sexuais no namoro é quase a mesma quantidade daqueles que não são cristãos. Há muitos cristãos que são conhecidos pela sua arrogância, pela sua impureza, pelos seus escândalos. Multiplicam-se os escândalos na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo para que haja arrependimento de pecado, para que haja choro pelo pecado, para que haja volta para Deus, para que haja volta ao primeiro amor. Sem a obra do Espírito Santo, o nosso coração pode criar resistência, nós podemos blindar a nossa vida espiritual de tal maneira que as coisas de Deus não toquem mais a nossa vida, não nos sensibilizem mais. Precisamos desesperadamente de uma ação divina para nos levar ao arrependimento e então as torrentes de Deus hão de descer e hão de inundar a igreja, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo salvação, trazendo plenitude de vida. Eu quero orar em seu favor. Avivamento é promessa de Deus e é necessidade da igreja. E eu preciso de avivamento, você precisa de avivamento. A igreja evangélica brasileira precisa de um avivamento espiritual. E eu conclamo você a entrar nessa brecha e orar comigo, e orar junto comigo por esta causa, o avivamento da igreja, o avivamento da sua vida, o avivamento da nossa vida. Deus, aplica esta palavra, Senhor, no coração daqueles que nos assistem e levanta homens e mulheres que se coloquem na brecha para orar por avivamento até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida e eu quero agradecer a sua participação conosco. Eu tenho um convite muito especial para você. Quero convidar você para participar conosco do Congresso Nacional da Agência Presbiteriana de Evangelização, Prega a Palavra, nos dias 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. Você pode participar conosco fazendo a sua inscrição aí no site que está no seu vídeo. Eu espero você lá. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa.